Eu queria fazer algumas referências que estão no slide 10 e que são muito importantes relativamente às defesas processuais, tá? Então, as questões preliminares, que geralmente são de ordem pública, elas podem ser alegadas a qualquer momento e podem ser reconhecidas de ofício pelo juiz. Isso está descrito no parágrafo 5º do artigo 337. Só há duas defesas elencadas no artigo 337 que não são passíveis de alegação a qualquer momento e não são passíveis de declaração de ofício pelo juiz, que são aquelas da convenção de arbitragem e a incompetência relativa. Vejam o que diz o parágrafo 5º. Excetuadas a convenção de arbitragem e incompetência relativa, o juiz conhecerá de ofício das matérias enumeradas neste artigo. Portanto, a convenção de arbitragem, se não for alegada pelo réu na contestação, o Poder Judiciário vai acabar julgando aquela causa. Tá? Não vai para arbitragem, ela deve ser alegada na contestação pelo réu para que o juiz extinga o processo sem resolução do mérito e a questão seja decidida pela arbitragem. E a incompetência relativa também, eu já tinha dito para vocês que a incompetência relativa, ela acaba se prorrogando se não for alegada. De fato, então, se o réu não alegar na contestação, em matéria preliminar, a incompetência relativa, aquele juízo vai fixar a sua competência, vai acabar sendo prorrogada, então, a sua competência. Tá certo? Bom, outro detalhe importante relativo à defesa processual é que quando o autor alegar, quando o réu alegar na contestação que ele mesmo é parte ilegítima para estar no polo passivo da demanda, o artigo 338 diz que nesta hipótese o juiz facultará ao autor, no prazo de 15 dias, a alteração da petição inicial para substituir o réu, tá? Para evitar percalços no caminho, o juiz abre essa oportunidade, tá? Isso era o instituto da nomeação à autoria no antigo Código de Processo Civil, que se tratava de uma intervenção de terceiro, agora o réu alega na própria contestação e o juiz pode resolver desta maneira. Tá certo? O parágrafo único desse artigo 338 vai determinar que, realizada essa substituição do réu, o autor reembolsará as despesas e pagará os honorários ao procurador do réu excluído, aquele que na contestação já fez essa alegação preliminar de que não era parte legítima para estar no polo passivo, tá? O artigo 339 também tem uma determinação interessante ao próprio réu. Ele vai dizer o seguinte: quando alegar sua ilegitimidade, incumbe ao réu indicar o sujeito passivo da relação jurídica discutida sempre que tiver conhecimento, sob pena de arcar com as despesas processuais e de indenizar o autor pelos prejuízos decorrentes da falta de indicação. Tá? Então, essas regras são aplicadas quando o réu alega que ele é parte ilegítima para estar no polo passivo da demanda. Outro detalhe interessante em relação à contestação está previsto no artigo 340, e ele faculta ao réu protocolar a sua contestação no seu próprio domicílio, nos casos em que ele alega incompetência absoluta e relativa. É claro que essa regra ela não tem aplicação no processo eletrônico, porque no caso a contestação no processo eletrônico é protocolada eletronicamente, não é necessária a aplicação desta regra. E
Também é importante ressaltarmos que o artigo 341, ele veda que o réu apresente uma defesa genérica, uma defesa de negativa genérica. Ele deve se manifestar precisamente, especificamente sobre as alegações tecidas pelo autor na petição inicial. Isso é o que se chama de ônus da impugnação específica, tá? Então, neste caso, se por acaso o réu não fizesse impugnação específica dos fatos alegados pelo autor, então vai acarretar a presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor. Essa presunção é relativa, mas ela é aplicável. Vejam o que diz então, vamos acompanhar o artigo 341. Incumbe também ao réu manifestar-se precisamente sobre as alegações de fato constantes da petição inicial, presumindo-se verdadeiras as não impugnadas, salvo se 1. Não for admissível a seu respeito a confissão, nesse caso não vai haver essa presunção. Inciso 2º, a petição inicial não estiver acompanhada do instrumento que a lei considerar a substância do ato, por exemplo, é imprescindível que tenha, que o autor junte o contrato de compra e venda de bem imóvel, né? Nesse caso, então, não se aplica a presunção também. E, por fim, inciso 3º, estiverem em contradição com a defesa considerada em seu conjunto, ok? Nessas hipóteses, não vai haver presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor, ainda que o réu apresente essa defesa pela negativa geral, essa defesa genérica sem impugnação específica, ok? Então, deem uma lida no livro que eu deixei linkado para vocês, que é da Biblioteca Digital, do professor Humberto Teodoro Júnior, e assistam a esses primeiros vídeos. E eu vou deixar, vou ficar à disposição de vocês no tempo da aula para eventuais dúvidas, ok? Vou ficar de prontidão aqui no meu Google Classroom para que vocês possam fazer as perguntas e nós, então, fazemos essa comunicação, ok? Até!